Olá a todos e todas, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre Cuba. Esse país tão pequeno, um país com poucos recursos naturais, um país que não agride outros países, mas que dá tanto pano para manga que tanta gente fala. A gente tem que começar para explicar um pouquinho, nós temos 3 pontos principais para explicar hoje aqui. Um deles é o bloqueio, e para falar do bloqueio a gente precisa falar também da Revolução Cubana, que acontece em 1959, e já a partir de 1960, o governo norte-americano já pretende fazer um bloqueio, apertar, afogar, asfixiar, como eles dizem, o povo cubano, para derrubar um governo, o governo cubano, que se declara socialista. Eles não podem admitir um governo socialista que não seja capitalista a apenas 160 quilômetros da sua costa. Por isso vão empregar todos os meios possíveis e necessários para poder tentar derrubar esse governo. Começam com o bloqueio. Primeiro seria interessante a gente deixar bem claro que uma coisa é bloqueio, outra coisa é embargo. Muita gente fala embargo, que não é correto, porque o embargo acontece quando existe um contrato, um tratado entre 2 países, um deles não cumpre, e aí esse outro país vai declarar um embargo, ou seja, segurar todos os bens daquele país que deixou de cumprir o contrato, não fornecer mais empréstimo, financiamento, isso é um embargo. O bloqueio, do jeito que ele principalmente é hoje, depois da Lei Helms-Burton, em 96, mas desde 60 e desde 62, com o governo Kennedy, democrata, estou falando isso porque agora um governo democrata subiu nos Estados Unidos e muita gente acha que há muita diferença entre republicanos e democratas. Não há. Não existe diferença entre os dois. É tudo governo norte-americano que, na verdade, é controlado pelas grandes corporações, pelas multinacionais, pela indústria bélica, enfim. Em 62 começa esse bloqueio, e esse bloqueio não é extraterritorial, ele não é só entre os 2 países. Cuba não pode comprar nenhum produto que tenha 10% de componente norte-americano, e vice-versa. Os Estados Unidos não compram nenhum produto, nem que venha da Europa, mas que tenha 10% de componente cubano. Isso é entre os 2 países, só que o bloqueio vai além disso, porque ele determina que, por exemplo, um navio que atraque no Porto de Mariel, em Cuba, permaneça 6 meses sem atracar em algum porto dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, que tem um poder aquisitivo muito maior. Cuba tem 11 milhões de habitantes, com poder aquisitivo bem mais baixo. Estados Unidos é para onde todas as empresas querem vender, porque tem um poder aquisitivo muito mais alto. Pois bem, o bloqueio vai além, então, das fronteiras Estados Unidos e Cuba e determina isso, além de multar os bancos que lidem com dólar norte-americano, que é a moeda internacional de transações financeiras que venham de Cuba. Então, multa, os bancos ficam com medo de trocar dólares que vieram dos Estados Unidos, por exemplo, e serem multados, e as multas são poderosas. Voltando para a extraterritorialidade. Então, tá. Então, o que acontece? Por exemplo, se uma empresa que venda qualquer tipo de produto brasileiro, que seja brasileiro, uma empresa brasileira quer vender para Cuba, seja o que for, qualquer produto, ela vai ter que, parando num porto cubano, ela vai ter que ficar 6 meses em alto mar, não se sabe nem o custo disso, para só então depois poder vender para aquele mercado norte-americano. Empresas não têm solidariedade, não é? Na verdade, as empresas têm interesses, e interesses financeiros. Então, o que acontece é que essa empresa brasileira, por exemplo, que vende frango, não vai vender para Cuba, vai vender diretamente para os Estados Unidos, vai sair com um navio carregado de contêineres para poder vender lá. Cuba, então, não consegue comprar? Então, vamos partir para outro exemplo, porque a gente tem o seguinte: esse prejuízo que os Estados Unidos causam a Cuba remonta a 5 bilhões de dólares até agora.
desde a época que começou o bloqueio. Beleza. O que acontece agora? Se Cuba quiser, por exemplo, precisa comprar leite em pó, né? Porque não tem criação de gado em Cuba e tal. Quer comprar leite em pó? E aqui no Brasil a gente tem empresa que fabrica leite em pó. E aí Cuba gastaria 3 milhões de dólares. Por conta disso, desse mesmo navio não poder atracar nos Estados Unidos, Cuba precisa comprar da Nova Zelândia e gastar 32 milhões de dólares. Ou seja, nós estamos falando só de leite em pó, que não garante nada para um país. Um país precisa de petróleo, precisa de energia, precisa de muito material, precisa de cimento, nada disso Cuba produz. Então, é claro que a despesa que Cuba tem, o prejuízo que Cuba tem em função do bloqueio é muito grande. Ok, essa lei, então, é extraterritorial. Ela começou em 1960 e até hoje já vem asfixiando cada vez mais, a ponto do Trump editar 243 medidas durante a pandemia para piorar a situação de Cuba, seja para asfixiar mesmo o povo. Então, o governo cubano não consegue comprar outras coisas importantes, por exemplo, insumos médicos, por exemplo, ventiladores, que agora estão começando a fabricar a própria Cuba, porque não pode comprar ventilador. Estou falando de ventiladores, de respiradores para o hospital. Eles não deixam que chegue. Um navio chinês tentou levar EPIs, máscara, luva, e não conseguiu entrar porque a Marinha norte-americana impediu que eles entrassem. Petróleo da Venezuela, mesma coisa. Eles impedem. Cuba teve que comprar um navio para poder trazer o petróleo, que eles não têm petróleo. Enfim, isso é um pouco do que é o bloqueio, do que significa um bloqueio, que dura já mais de 60 anos e que Cuba resiste bravamente, porque é muito difícil resistir a um bloqueio norte-americano da maior potência mundial. Enfim, esse é o primeiro ponto a se falar sobre o bloqueio. O segundo ponto são esses protestos que têm acontecido lá, aconteceu em Havana, em Santo Antônio de los Baños, em algumas cidades pontualmente, os protestos da chamada oposição. Essa oposição, e todos os cubanos sabem disso, porque no dia seguinte foi todo mundo para a rua contra esse tipo de violência. Eles não estão acostumados também com isso, com essa violência toda. Apedrejaram um hospital, ala pediátrica de um hospital, tudo isso para dizer SOS Cuba, para pedir inclusive uma intervenção militar no seu país, no seu próprio país, que os Estados Unidos entrem lá com uma intervenção militar. Teve um deles que falou: Trump, meu presidente, ano passado, antes do Biden tomar posse, né, como presidente. Todas essas pessoas, essa chamada oposição, eles são financiados pelos Estados Unidos. Isso não é segredo para ninguém. Eles vão muitas vezes para a televisão, porque se arrependem, e dizem: recebi $100 para fazer tal coisa. Tem uma tabela. Então, se você causa hematoma em você mesma, você pode receber $100. Se você causa um hematoma numa criança, que aí chama mais atenção, $200. Tudo isso. Você virar um carro, como eles viraram, também tem lá o preço, os valores estão lá tarifados. Tudo isso para você culpar o governo cubano e dizer que eles oprimem, que o governo cubano oprime o povo, que não há liberdade. Não há liberdade também é um pouco... fica muito claro para a gente que há sim, porque a gente já ouviu falar naquela blogueira Ioane Sanches, que sai do país, viaja, não se sabe com que dinheiro, né? Quem é que financia, ou se sabe quem a financia, ela sai de lá, veio ao Brasil, inclusive, falar mal de Cuba. O servidor dela é mais poderoso que o servidor do governo cubano. O servidor dela fica na Alemanha, inclusive. Ioane Sanches sai do país, fala mal de Cuba, volta, não é presa, não é desaparecida, não é torturada, como numa ditadura, que eles dizem que o bloqueio existe porque lá é uma ditadura. Nós tivemos uma ditadura aqui de 21 anos e jamais sofremos um bloqueio aqui no Brasil. Então a gente sabe muito bem por que eles fazem esse bloqueio. E isso está escrito em documentos agora desclassificados em 1960,
quando um funcionário do Departamento do Estado norte-americano disse: nós temos que, isso com todas as letras, nós temos que asfixiar, apertar cada vez mais o povo cubano para que eles derrubem o governo socialista na época, em 62, Fidel Castro. Então está bem claro por que é esse bloqueio. Para fazer com que o povo, claro, na pandemia e com o bloqueio, as pessoas passam por dificuldades, não estou dizendo que não passam, claro que sim, é natural que passe por dificuldades. Se aqui a gente perdeu 11% do PIB, imagina em Cuba, que a base é o turismo. É claro que o povo está passando dificuldade, que tem fila para comprar as coisas, mas isso também é devido ao bloqueio. Mas isso ninguém fala. Bom, os protestos é isso. Com relação aos protestos, são pontuais, são pessoas que recebem do governo norte-americano, recebem em dólar, uma vez que o bloqueio está apertando cada vez mais, não tem dinheiro, então eles recebem esse dinheiro. Isso em relação aos protestos. Eu quero aqui deixar também a informação de que a mídia hegemônica, a mídia oficial, não é só no Brasil que ela conta uma outra história em relação a Cuba, isso é no mundo inteiro. Então a gente precisa se aprofundar nos assuntos, e para isso, bom, eu aconselho o blog que nós temos do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, que a gente está sempre dando as notícias e sempre se aprofundando o porquê que as coisas acontecem, a quem que aquele jornal ou aquela televisão está servindo. Então o blog sempre tem matérias atualizadas a respeito de Cuba e do imperialismo sobre Cuba. E no último ponto, né, o primeiro foi o bloqueio, o segundo os protestos e o terceiro campanhas. Porque as pessoas perguntam, mas como é que a gente pode contribuir com Cuba para manter esse sistema de governo no qual a gente acredita que é o mais humano, que é o ser humano no centro das atenções e não o consumo, o capital, o dinheiro. Como é que a gente pode contribuir? Muito bem, temos duas campanhas. Uma a respeito das vacinas cubanas, que vocês sabem, Cuba conseguiu construir 5 vacinas diferentes. Eles já têm vacinas, eles não dependem dos laboratórios capitalistas que cada vez aumentam mais o preço das vacinas. Eles têm as próprias vacinas, só que, em função do bloqueio, eles não têm acesso a seringas e agulhas e a EPI, máscara, luva, esses insumos médicos. Como é que a gente pode fazer? A gente não pode mandar para lá essas coisas, porque não tem como chegar lá por causa do bloqueio. O que a gente está fazendo é uma campanha muito bonita, que já chegamos a 1 milhão de vacinas, a 1 milhão de seringas e agulhas e insumos para mandar um container que está em alto mar agora, no Mar da China, e está indo para Cuba, com um container carregado de material que nós conseguimos aqui no Brasil arrecadar. 1 milhão de vacinas, e vamos conseguir mais, porque a pandemia não vai parar, e Cuba vai continuar com esse bloqueio durante um bom tempo. Então, a campanha é com a Câmara Empresarial Brasil-Cuba, que é um pessoal que está acostumado a comercializar com Cuba e tal, sabem onde comprar, como compra, o container, como é que aluga, enfim, eles têm toda essa estrutura. E aí a gente vai colocar aqui do lado o número da conta, na conta do Banco do Brasil, dessa Câmara Empresarial, que já trabalha com o movimento brasileiro de solidariedade a Cuba. Isso não é do Comitê Carioca, isso é do movimento brasileiro em todos os estados do Brasil, para poder enviar mais insumos médicos para Cuba. Isso é muito importante. E então são 2 campanhas, uma é essa, e a outra é a campanha da vacina soberana, que são 3 doses que a gente quer trazer para o Brasil. É dessa forma que a gente vai poder contribuir para manter, não somos só nós. Essa campanha, por exemplo, de insumos e de alimentos, e a Tinam está mandando toneladas de arroz para Cuba. No mundo inteiro, os governos estão se mexendo. O México está mandando, a Nicarágua, a Bolívia, em agradecimento a tudo que Cuba fez lá no programa deles de médicos, enfim. Vamos contribuir, é isso que a gente pode fazer, é isso que a gente vai fazer para que Cuba não tenha que se ajoelhar perante o império. Cuba vai vencer. Cuba não está sozinha no mundo.
A eleição, a última votação da ONU comprovou isso. A maior parte, mais de 90% dos países votaram a favor de Cuba, ou seja, contra o bloqueio. É questão de tempo. Nós vamos vencer. E o socialismo, mais uma vez, vai demonstrar que é um regime muito mais humano. Você não precisa ser comunista. Você só tem que ser um ser humano civilizado para querer isso. Muito obrigada e até a próxima.